E aí galerinha, JB na área do canal Bike de Todo Dia. E aí, você tem medo também de fazer subidas? Não consegue fazer? Olha a vista onde eu tô, né? Morro da Palmercor, em Porto Alegre. Muito bonito, mas é uma subidinha que exige. Ali tá a máquina. Então, se você quer se testar, aprender como se faz, fica comigo nesse vídeo, que é sobre isso aí que nós vamos falar hoje. Bom galera, falando então sobre treinamento de subidas. Primeiramente, você tem que achar uma subida que você já considere um desafio, certo? E se predispor a subir. Mas existem técnicas e maneiras, como eu já comentei quando eu vinha na subida aqui do acesso, estipular um ritmo de subida. Isso é muito importante. Eu vivo batendo nessa tecla nos vídeos que eu comento e tal, porque de repente eu tenho uma veia, porque vim de engenharia, alguma coisa assim, então a gente sabe como se calcula um esforço, como se calcula um trabalho, como se gera uma potência. E o que é importante, né, em regras que a gente aplica em motores, como a gente brinca, né, o motor da bike somos nós mesmos, né, nossas pernas, nosso condicionamento físico. Então, o que é importante? Manter uma constância de esforço. Isso significa que ao longo de um período eu não vou ter variações, e isso se resume, no caso, em economia de energia, né? Ou seja, eu não fico naquele acelera, segura, vai de novo, segura. Tanto que em pistas de XCO o pessoal reclama muito das retomadas, né? Ou seja, tu vem num determinado ritmo, tu embala, tu pedala, e aí vem uma curva cotovelo, tu diminui, e aí tu já tem que baixar, né, aumentar na verdade as marchas para conseguir voltar ao teu ritmo de pedalada, e isso consome muito, isso desgasta muito. Então realmente, para quem faz XCO, né, o pessoal sabe que isso desgasta demais, subidas e descidas. Todo mundo pensa que descida é de boa, muito pelo contrário, descida exige tanto quanto subida, porque tu vai trabalhar outra musculatura, né, tu vai trabalhar os braços, os antebraços, os ombros, né, equilíbrio em cima da bike, posicionamento, ou seja, uma leitura mais apurada, porque em descida tu vem com velocidade. Mas enfim, isso já é um outro assunto. Agora, o que eu preciso determinar para começar a subir bem? Né? Então, primeiramente, determinar um ritmo, né? E reforçando o que eu já tinha dito, não vale, por exemplo, assim, eu tenho um cassete 1152, ou seja, a 52 é a mais leve, né? Então eu mal pego uma subidinha e já pá na leve, já coloco na leve. Isso significa o quê? Que eu não vou evoluir, porque eu vou sempre manter fazendo esforço na mais leve, aí se torna confortável para mim, e lógico, eu vou subindo e tal, mas não me desafio. Para começar a evoluir em subidas, eu sempre tenho que ir achando o meu cadenciamento ideal, a minha marcha ideal, para mim conseguir subir com constância, mas sem, dois fatores, sem fazer força demais e nem deixar também girar muito, né, que isso também desgasta. Giro muito numa leve, né, mas eu tô subindo, mas tu tá fazendo, né, vamos supor que numa subida convencional ali seria 75, 70 RPM, né, tu tá a 100 RPM, tu não vai aguentar por muito tempo, também vai consumir muito. Então existe, né, a cadência ideal que a gente chama, né, que estipulado tanto em reta quanto subida, vamos supor, fazendo uma média, seria de 90 RPMs por minuto. Mas o que acontece? Né, 90 ciclos no pé de vela. Mas o que acontece? Isso depende de terreno para terreno. Só que a gente tem que manter uma constância. Então, lógico, se você não tem, eu já pedalei sem ciclo computador, sem esses equipamentos que eu comento, que a gente possui para auxiliar a gente. Se não tiver, mas tem mais ou menos como tu imaginar a tua pedalada constante, sem parar,
sem forçar demais e sem aliviar demais. Isso te dá uma segurança que tu vai mantendo. Outra coisa, né? Segundo ponto, controlar a respiração. Eu não posso ficar ofegante demais, que eu não vou resistir, e também não posso estar muito confortável. É a mesma coisa da cadência, não pode ser tão abaixo e nem tão acima. Se eu estiver acima, eu estou consumindo demais, eu também não vou aguentar muito tempo. Então, esses parâmetros de manter uma cadência, manter uma marcha adequada, não a leve demais, né? Sempre de acordo com a angulação que está te exigindo, vai subindo as marchas ali e vai entrando num ritmo permanente, ou seja, eu vou subir, vai inclinar um pouquinho mais, se inclinou de repente mais 3 graus, baixa mais uma e se tiver ciclo computador, claro, aí já dá uma comparada na cadência, na zona de batimento cardíaco. Eu vou fazer um vídeo só sobre zonas de batimento cardíaco, que eu falo em todos os vídeos, né? Em todos os vídeos não, mas em grande parte dos meus vídeos aí eu falo sobre zona de batimento cardíaco, e tem muita gente que não está acompanhando, assim, ou seja, não está por dentro desse assunto, né? Ou seja, o batimento cardíaco, né? A zona de batimento cardíaco nos dá também a quantidade de esforço que a gente está fazendo, certo? Se a gente for fazer um teste de esteira, um teste físico, uma das coisas que são avaliadas é a tua frequência de batimento cardíaco, lógico, para saber se tu está com muito esforço, em que zona tu está, né? E dentro desse quadro de batimento cardíaco existe uma frequência máxima ideal por idade, né? Que isso aí, quando eu fazer o vídeo sobre isso, eu vou explicar direitinho o que é isso, né? Pra gente ter uma noção assim, né? Por exemplo, para mim, eu sei que o meu batimento de frequência máxima, lógico que a gente oscila, eu passo um pouco disso normalmente nos meus treinos, mas é 168. Mas isso aí é só um detalhe que, como é que consegue saber e tal, né? O que é uma frequência cardíaca máxima e ideal, né? Por idade para cada atleta. Isso a gente vai ficar, eu vou explicar aí e tal, né? De como a gente controla isso. Então existem controles que nos auxiliam, mas o que eu preciso fazer, JB, para começar a subir bem? É isso aí. Outra coisa, achei uma subida, eu subo ela, vejo como eu estou, se eu consigo zerar, se eu consigo subir toda ela, se eu estou parando, se eu estou conseguindo manter uma frequência de cadência, né? Ou seja, uma cadência, né? Uma cadência constante, vejo como é que está a minha respiração, procuro observar essas variáveis. Na medida que eu subi e tive dificuldade, depois subi de novo, e aí já me encontrei, já mais ou menos estou me adaptando e tal. O que acontece? Treinamento de subida, o ideal é subir mais de uma vez no mesmo treino. Por exemplo, eu estou fazendo esse vídeo, eu subi 2 vezes esse morro aqui da Palmecor, 2 vezes, né? Ou seja, é um morro de quase 4 km, 3 km e pouco, né? De subida, em angulação de 12%, né? Mais ou menos. Então ele oscila, às vezes, entre 10 e alguma coisa, 12% e tal, mas é nessa média aí de angulação. Então é uma angulação boa, forte, né? Boa para treino. Então eu subi 2 vezes justamente para isso. E por incrível que pareça, a segunda subida, no meu caso, para mim, já foi mais confortável que a primeira, né? Ou seja, eu cheguei, já vinha, né, praticamente aquecido, subi, senti bastante as pernas e tal, né? E vim fazendo força. E aí, lógico, tô gravando para vocês, aí desci e fui lá no pé do morro novamente, voltei, já vou subir de novo, né? Nem parei, só dei uma circuladinha, uma girada assim para soltar um pouco as pernas, né? Ou seja, regenerar um pouco a musculatura, e comecei a subir de novo. E controlei todas essas variáveis, meu batimento cardíaco, a minha cadência de 65. Eu tenho uma cadência de 65 mais ou menos nessas subidas. E vim super bem, vim realmente sentir mais um pouco assim do cansaço no final, aqui na finaleira da subida aqui do morro, que eu senti um pouquinho mais, mas super tranquilo, de boa. Ou seja, na segunda subida eu já subi bem melhor. Da onde eu tirei isso? É bom subir mais de uma vez, né? Eu acompanho muitos canais no YouTube, não tenho vergonha de dizer, eu acho que o conhecimento é para ser compartilhado, né? Sigo o Coelho do Café na Trilha lá, que é um canal super top, muita dica, ele compete bastante, então ele está sempre dentro dos contextos que a gente precisa para dar uma evoluída, e a resenha dele é muito boa, né? Não estou fazendo propaganda, mas realmente é um profissional que sabe o que está falando e tal, e é um canal muito legal de acompanhar. Se vocês quiserem seguir lá o canal dele, Café na Trilha. E ele mesmo disse, eu sei que ele treina no Morro do Moreno, né? Que é um morro
bem puxado lá, só que ele já faz uma parte de um XCO ali, né, mais caprichado, então ele já pega mais trilhas e tal, enfim, e ele vai para esse morro e às vezes ele desce 4, 5 vezes e sobe 4, 5 vezes. Claro que ele é nível competição, então ele tem um condicionamento físico já bem diferenciado e tal, mas enfim, cada um acha o seu quadro, né, o seu escopo. Né? Eu, para mim, dentro das minhas perspectivas, dentro das minhas variáveis, eu acho que tá super tranquilo. Eu, por enquanto, na minha cidade aqui não teve nenhum morro que eu não aguentei subir, que eu quebrei e tal, mas eu treino. Se eu não consigo vir a morro, pelo menos treino em reta, treino com marcha pesada. Não é igual, eu sei que não é. Tem muita gente que faz um parâmetro de que treinar com vento, né, em dia de ventania, é a mesma coisa se estivesse subindo. Não é, porque só o fato de tu estar angulado na bike já muda toda a tua pilotagem, esforço de musculatura, posicionamento de bike, tudo. Então não é uma questão assim, porque tem vento, estou fazendo força, estou igual a subir no lomba. Não, talvez em questão de força ali, realmente, resultado de força feita, mas em resultado de pilotagem, de técnica, de um monte de coisa, treinar subida tem que ser em subida. Né? E o bom é que não seja só subida também asfaltada, subida com um terreno de chão batido, se tiver algum single track, alguma trilhazinha, é ótimo subir para treinar as técnicas. Então, pessoal, é isso que eu queria dizer nesse vídeo, né? Eu acho que dá para entender assim, o que eu preciso observar. Preciso ir para subidas, determinar uma subida, um morro na cidade que eu vá para lá treinar. Isso é o primeiro ponto. Me avaliar constantemente, subir uma vez, ver se eu consigo subir todo, onde é que eu estou tendo dificuldade, se é controle de respiração, se é força de perna, se eu não consigo estipular uma cadência, não faço muita força no início e depois não consigo dar consistência. Tudo isso, se tiverem sentindo esses sintomas, né, comentem aí embaixo, deixem nos comentários, né, que a gente conversa. Mais pra frente também eu vou explanar sobre planilha de treino, quem tiver interesse, né? Existe também treinos com planilha, normalmente né, já é para um outro nível, intermediário profissional, mas aí vai de quem, né, de quem quer, quem precisa, quem é esse objetivo, ou seja, né, uma planilha de treino ela vai te direcionar, né, para te atingir teus objetivos, lógico, com mais facilidade. Não esquecendo de que a gente tem que ter uma avaliação física, né, por um médico, para saber as condições que a gente tem, para não sair também aí a la louca fazendo esforço físico, aí ter piripaque aí e tal, ou passar mal, enfim, não é esse o ideal. Antes de mais nada, né, a bike, o ciclismo é para ser divertido, é para te dar além da endorfina, né, essas condições assim, ó, de ser feliz na natureza, né, de respirar esse ar, essa vegetação, né, e contemplar esses momentos, mas com condicionamento físico adequado. Certo, pessoal? O vídeo é sobre isso. Espero que vocês curtam, comentem, né, compartilhem o vídeo aí. Quem não é inscrito, se inscreva no canal e tamo junto. Certo?